Nós estamos a falar que o negócio fez em 2019 com cerca de 150, 200 mil euros de faturação, em 2020 com 700 mil, em 2021 com 1,5 milhão, em 2022 com 2 milhões e hoje já a bater na casa dos 4 milhões de euros, passados 5 anos, o que é um resultado realmente expressivo, tendo em conta também o mercado que nós estamos, que é o mercado do Norte, e mais concretamente do Concelho de Braga, que é onde nós temos a principal atividade hoje da empresa. O que deve ser feito é definir um conjunto de indicadores e a partir daqui, diariamente, semanalmente, de mês a mês, trimestre a trimestre, semestre a semestre, isto ser avaliado e avaliado de uma forma em que nós temos que interpretar os dados que nos são recolhidos dessa informação e a seguir com base nestes dados, onde é que eu devo agir e de que forma é que eu devo fazer. Enquanto gestor, estou, digamos, a medir macro, o contexto de equipa, ver individualmente a performance de cada um e treinamento. É isto. Estes seriam os 3 indicadores que eu avaliaria e começaria por aqui, de uma forma simples, para com a equipa. Olá, eu sou João Oliveira, bem-vindos ao On Café, podcast onde nós trazemos figuras da mediação imobiliária com mais resultados que vão realmente trazer a sua experiência para podermos passar uns para os outros e aprenderem com as suas aprendizagens durante o percurso. Hoje temos connosco o Daniel Cunha. O Daniel Cunha, eu não vou explicar bem o teu trajeto todo, porque acho que claro, é grande, mas se quiseres depois explicar um bocadinho, mas vou falar um pouco, passares pela área do fitness. Exatamente. E hoje és um dos líderes do grupo Aris, que realmente tem algumas lojas aqui no Norte. Mas para quem não te conhece, embora acho que já és uma pessoa muito conhecida aqui na Zona Norte, trabalhaste numa das maiores redes nacionais e com umas das lojas com mais resultados, mas para quem não conhece o Daniel Cunha, quem é o Daniel Cunha? Daniel Cunha, antes de mais, é marido, não é? É filho e depois a nível profissional hoje tem participação em alguns negócios, os principais estão na atividade do imobiliário, no setor da atividade imobiliária e depois profissionalmente sou diretor de negócio do Grupo Aris, tal como o João tinha apresentado inicialmente. Este é o Daniel Cunha, atualmente. Muito bem, e como é que vieste parar, porque realmente anteriormente estavas no fitness, como é que vieste parar o mercado imobiliário, que realmente, embora não vieste para consultor, mas de qualquer forma os consultores e muita gente acha que este é o último recurso, é a última saída, embora hoje já seja muita gente com sucesso nesta área e provavelmente já sabia, mas como é que vieste parar este mercado que muita gente foge? Ok. João, é assim, na verdade essa questão é uma questão interessante porque o trajeto começa em 2020, portanto estamos a falar de um trajeto ainda muito curto, são 5 anos apenas, em que sou desafiado por um amigo. Portanto, hoje é sócio, na altura era única e exclusivamente um amigo que tinha um negócio na mediação imobiliária, tinha uma agência imobiliária, e decide convidar-me em 2020, ali ainda no período do segundo lockdown, pós-pandemia, teve o primeiro, houve o segundo, decide-me convidar e desafiar para vir para o setor da mediação imobiliária. Na altura estava ligado a um grande grupo no setor do fitness, tinha feito um percurso muito interessante a nível de resultados no próprio setor, isso acabava por se destacar profissionalmente, mas estava numa fase de não identificação com algumas questões dentro do grupo. No entanto, sempre muito feliz, muito tranquilo no percurso que estava a fazer, até porque tinha resultados e, portanto, quando assim é na área de gestão, ainda estamos do lado bestial, não é? da nossa área de gestão. E o Ricardo, quando me convida, eu já tinha alguma familiaridade com o setor imobiliário por questões familiares, ou seja, eu tinha o meu avô, que já investia em imobiliário, o meu pai, que também já fazia investimento imobiliário, e depois fiz uma reflexão muito simples, vou-te ser o mais honesto possível, que foi, o imobiliário é um setor de atividade fabuloso. Porquê? Porque nós sabemos que quer estejamos numa fase de ascensão económica ou de retração, vai haver sempre pessoas a querer comprar ou arrendar casa ou eventualmente a vender. E essa dinâmica a mim fascinou-me em perceber que havia uma perenidade no negócio ao longo do tempo. E isso também foi o que me motivou, naturalmente, além do facto da empresa ser muito pequena, à semelhança de outras empresas que eu tinha passado, mas ao contrário da empresa que eu estava na atualidade no setor do fitness. Muito bem. E por acaso eu falei um pouco que vinhas do setor do fitness, porque eu sei de onde é que tu vinhas, que é uma empresa que realmente tem muito cuidado na parte da gestão, na parte da medição, na parte dos KPIs, e acredito que muito do sucesso dessa empresa, que realmente é líder nacional, tem muito a ver com a forma como fazem os processos, metização, e estávamos a falar antes de começar,
que uma parte da malta na mediação imobiliária ignora isso. Acha que isto é ir para a frente e depois no final do ano vê-se o que correu mal, mas aí já está tudo perdido. Claro. E sei que tu tens muito esse cuidado e usaste muito essa experiência de fazer os KPIs diários, mensais, semanais, constantemente medir objetivos, desvios. O que é que tu achas disso, da importância que isso trouxe para o teu negócio e para quem nos está a ver que são donos de loja? João, a importância é máxima, não é? Há uma célebre frase que diz: tudo aquilo que não pode ser medido não pode ser gerido. E eu também vi aí uma oportunidade quando entrei no negócio de mediação imobiliária. Isto porquê? Porque era uma empresa que estava a faturar cerca de 150, 200 mil euros ao ano. Havia muita oportunidade de crescimento, não é? Fiz um estudo, no fundo, de outras empresas de mediação imobiliária na zona de atuação desta empresa, do qual eu tive o convite. E quando eu entrei na empresa, para surpresa minha, ainda na função de diretor comercial, na altura, a primeira pergunta que eu faço, hoje ao meu atual sócio Ricardo, é: ok, eu fui fazer parelha com uma diretora comercial que já estava, portanto, na empresa, e a pergunta que eu faço é: como é que vocês controlam a cadência de negócios ao nível comercial? O que é que o diretor comercial faz nesta atividade? Ao que ele me responde, assim, controlar os negócios, normalmente isto funciona de duas formas: ou vamos perguntando aos comerciais, ou então a parte processual vai recebendo os pedidos CPCB e de lá nós vamos percebendo que negócios é que estão a acontecer e através daí é que vamos analisando o que é que está a acontecer ou não de faturação. Eu fiquei chocado com essa resposta, fiquei realmente muito chocado. Percebo que atualmente hoje ainda existe muito esta realidade, não é? Eu tenho várias conversas com algumas pessoas relevantes no contexto nacional, na área da mediação imobiliária, uma delas é o Máximo Forte, e nós verificamos muitas vezes este bloqueio das empresas de mediação imobiliária a não terem nenhuma ferramenta. Então, de uma forma muito resumida, quando entrei, sistematizei um conjunto de ferramentas para, no fundo, buscar informação que são KPIs, indicadores-chave de performance, e através deles eu ter alguma previsibilidade de negócio naquela fase inicial, porque há sempre aquela resistência que tu sabes tão bem quanto eu, dos comerciais passarem informação até que naturalmente faça sentido e eles notem que realmente o passar a informação, nós estarmos no fundo a medir o negócio deles, vai permitir nós interagirmos com uma eficácia maior. E esta, sem dúvida, foi digamos, a grande pólvora que foi descoberta ali, que eu já sabia que funcionava, porque vinha de uma atividade puramente comercial, noutro setor, e que fez com que o negócio se alavancasse exponencialmente. Nós estamos a falar que o negócio fez em 2019 com cerca de 150, 200 mil euros de faturação, em 2020 com 700 mil, em 2021 com 1,5 milhão, em 2022 com 2 milhões e hoje já a bater na casa dos 4 milhões de euros, passados 5 anos, o que é um resultado realmente expressivo, tendo em conta também o mercado que nós estamos, que é o mercado do Norte, e mais concretamente do Concelho de Braga, que é onde nós temos a principal atividade hoje da empresa. Para quem realmente nos está a ver, eu vou reforçar bem isto, não sei se viram, depois puxem atrás, a diferença dos resultados que foram. E acreditem que isto tem muito a ver com os KPIs, e o que estás a dizer, realmente ficaste assustado e admirado, porque estavas habituado a uma cultura normal, que isso era algo normalíssimo. Tu conheces bem o meu cunhado, que também está habituado a essa cultura, e ele faz-lhe confusão de trabalhar com alguém que não trabalha nessa cultura. Isso mesmo. Porque isto, depois de nós começarmos a conhecer os resultados que sai, a forma que dá, nem queremos imaginar trabalhar de outra forma. Quem não trabalha dessa forma não quer imaginar trabalhar da outra porque também não a conhece. Exatamente. Mas temos entrevistado muita gente, como hoje um dos melhores comerciais europeus, que realmente leva tudo ao pormenor da medição. E o que custa é começar, sem dúvidas. E sem por isso dúvida. É normalíssimo essa admiração, mas infelizmente, ou felizmente, que é uma oportunidade, quem realmente usar a medição como uma forma de usar, como dizeste, a pólvora, tem esta diferença de resultados que estás a dizer, porque é não só, digamos, a parte dos consultores, mas eu até, infelizmente, acredito que muitas vezes os consultores não o fazem, porque os próprios donos das lojas também não dão um exemplo a fazer, não é? Se o dono da loja não vir vantagem nisso, como é que ele vai passar isso para a equipa, não é? Temos de ser sempre o exemplo. É verdade, mas uma das coisas que eu acho que também foi admirável, porque eu fui com um acompanhante do teu trajeto, e que é algo que é nada fácil, que o que tu fizeste, que é entrar numa loja do zero, é fácil, porque é toda a gente nova, olha para ti. Sim, o ambiente, a cultura, exatamente. Entrar numa loja que já tem pessoas, como a gente chama, aqueles antigos, aquelas pessoas mais resistentes, há duas formas de reagir, que é a gente chega lá, a partir de hoje é assim,
e há uma série de reações más, as pessoas bloqueiam-se, não conseguem ver a vantagem, e há outra que é conseguir perceber quem é que naquele momento está interessado em acompanhar aquele caminho, levamos aqueles naquele momento, e os outros vão acabar por querer ir porque percebem as diferenças. Como é que tu fizeste essa transição? Porque não é nada fácil. Uma pessoa estranha chega ali que não é reconhecida, nem mesmo da imobiliária, como é que faz esse trabalho? Imagina, não é assim tão difícil. É óbvio que muitas vezes nós não temos esta visão porque tem a ver com a parte da teorização. Nós falamos em indicadores, podemos falar em OKRs, whatever, seja o que for, mas na realidade toda essa teorização da parte de gestão, quando é desconstruída na aplicabilidade prática, nós conseguimos efetivamente fazer ver a quem está connosco que realmente funciona, que realmente impulsiona resultados. E no fundo, antecipar. O que é que eu quero dizer com isto? Ferramentas simples, podemos estar aqui a conversar os dois. Quando eu estou a analisar um rácio de conversão, entraram 100 leads, não é? Converti Y leads, nós temos um rácio de Z de conversão. O que é que vai acontecer ali? Se eu estou a medir e se estou a gerir, vamos entender isto na parte da direção comercial, eu consigo perceber, e se tiver a individualização deste acompanhamento, eu consigo perceber com quais comerciais eu devo interagir e neste lado, ou seja, neste lado, na perspectiva do cliente comprador. E não na perspectiva do cliente vendedor, temos sempre estas duas figuras na mediação imobiliária. E a partir daqui, desta antecipação e depois do treinamento que nós fazemos às equipas, conseguimos optimizar estes rácios e estas conversões. E a equipa foi sentindo muito isto, que era, por antecipação, eu tinha noção que havia um negócio que estava em determinada fase e eu, de uma forma fluida, natural, sem me impor, porque a autoridade não se ganha por imposição, isso sempre foi e sempre será, consegui acrescentar-lhes valor e muito deste valor tem a ver com competência comercial. Competência comercial é transversal a qualquer setor. E nós sabemos que o setor da mediação imobiliária, a partir do momento que começou a crescer, em 2018, mais ou menos, até há uma célebre frase também neste setor que é, hoje em dia, qualquer pessoa neste setor consegue fazer dinheiro, porque tem a ver com a fase da ascensão que estamos. Mas a realidade não é nós nos prepararmos para o que está a acontecer agora, mas é prepararmos para um momento de retração. E no fundo, essa preparação tem a ver com isto que estamos a falar, com gestão, com antecipação de necessidades que a equipa tem, que nós analisamos por meio dos números e depois atuamos na prática, naturalmente, em microações que vamos agindo diariamente. Muito bem. Uma das coisas que às vezes me perguntam os brokers, que ainda hoje vamos lá acima apresentar a loja e estavam lá alguns, ok, isso é importante, mas como é que eu devo medir? O que é que eu não devo medir? Porque uma das asneiras que eu fiz no início foi, tinha Exceis enormes, com uma cambada enorme de coisas para medir, sim, sim. E depois percebi quantas mais coisas queres medir, menos controle tens, porque depois não consegues medir nada. Ou seja, e tem que haver sempre a métrica principal, a Star Métrica, que Exatamente. É a métrica principal, e depois quais são aquelas principais que eu tenho que controlar, porque não vale a pena estar a olhar para tudo, porque senão nem consigo controlar a principal. Claro. O que é que tu aconselhas a quem está a fazer este negócio? Porque no outro negócio medias outras coisas, embora há coisas parecidas com este negócio. O que é principal medir? E só depois disto já estar sobre rodas é que vale a pena ir para outros patamares. A base do negócio, do nosso negócio, né, da mediação imobiliária, a maior parte dos colegas que não nos ouvir sabe que é consensual, é captar clientes que queiram vender imóveis, pelo menos nesta fase do mercado. E então, um dos rácios que tem que ser medido no fundo é que quantos contactos eu consigo ou serem entregues pela empresa ou eu próprio captar, de clientes que potencialmente querem vender, quantas apresentações eu faço e qual é o meu rácio de conversão. Isto são 3 indicadores base para que daqui, eu depois possa construir o resto do negócio. Mas estes 3 indicadores eu considero fundamentais, que muitos de nós não têm, estes indicadores, na realidade, e nós sabemos que é a base. Porque nós não tendo, lá está, imóveis para expor, não é? Dar visibilidade e representarmos na venda dos proprietários que detêm esses imóveis, nós não temos negócio. A não ser que seja por meio de partilha, mas sabemos que para trabalharmos só por meio do cliente comprador é um desafio gigante e provavelmente não atingiremos a sustentabilidade do negócio. E é muito estes 3 indicadores que eu acredito que se formos primeiro do fácil para o difícil, colocando o termo assim, estes seriam os 3 indicadores que eu avaliaria e começaria por aqui, de uma forma simples, para com a equipa. Eu, enquanto gestor, estou, digamos, a medir macro, o contexto de equipa, ver individualmente a performance de cada um e treinamento.
É isto. Era se calhar isso que eu te ia perguntar a seguir, porque esta atividade tem uma série de questões que nós temos que controlar, precisamente que se a pessoa estiver sozinha a gerir o negócio, chega a uma altura que o próprio dono do negócio começa-se a perder, começa a apontar tempo para sítios que realmente já não fazem tantos resultados. Há aquela lei de Pareto que nós conhecemos, que 20% das minhas ações exatamente. Levam 80% dos resultados. O que é que para ti realmente, porque já vi isto acontecer em muitos locais, as pessoas focam-se com coisas que não trazem realmente resultados, o que é que o dono do negócio, quando começa o negócio a crescer, começa-se a dispersar e para lados que não têm realmente tantos resultados, o que é que ele tem que se mesmo focar, quais são os 20% de ações que ele deve se focar até o momento de ele dizer, ok, agora já não dá mesmo, vou meter mais uma pessoa para realmente fazer algo, mas isto tem que ser feito, porque se eu não fizer esta atividade, naturalmente que vou-me começar a fugir dos resultados que é aquilo que a pessoa trabalha. Eu vou falar muito no contexto prático da gestão e vamos falar de gestão comercial, que é o dono do negócio, naturalmente quando começa a crescer o negócio, é normal que tem que delegar, não é? O delegar pressupõe criar uma estrutura, essa estrutura por regra na nossa atividade é ter uma figura mais ou menos denominada diretor comercial, não é? Inicialmente, e depois naturalmente os outros departamentos que ajudam e aportam valor à estrutura comercial. Mas falando da parte do diretor comercial e de nós, donos do negócio, ou que pelo menos estamos numa função a gerir diretores comerciais, o que deve ser feito é definir um conjunto de indicadores, disse 3, poderiam ser muitos outros que existem, e a partir daqui, diariamente, semanalmente, de mês a mês, trimestre a trimestre, semestre a semestre, isto ser avaliado, e avaliado de uma forma em que nós temos que interpretar os dados que nos são recolhidos dessa informação e a seguir com base nestes dados, onde é que eu devo agir e de que forma é que eu devo fazer. Porque a grande teorização, e isto tenho que falar, é uma universidade no qual eu passei anteriormente, no setor do fitness, a grande teorização de todas estas matérias são fabulosas. Agora, quem está do nosso lado, ter a visão e a clareza do que fazer com esta informação na prática, que é em pequenas ações diariamente, aí é que está o desafio. É a desconstrução disto mesmo. E como eu te estava a falar, reforçando anteriormente, eu enquanto do negócio que eu faria era isto, era definir um conjunto de critérios, de KPIs, neste caso, que eu considero fundamentais, ter o acompanhamento destes KPIs perante a minha estrutura direta, se for o caso já ter um diretor comercial fabuloso, se não tiver individualmente com os elementos que eu tenho na minha equipa comercial, e constantemente estar a corrigir, a treinar, e no momento em que nós temos casos, não é? Isso acontece, temos comerciais dentro da nossa estrutura, consultores imobiliários dentro da nossa estrutura que não estão a ter resultados, o que é que nós vamos fazer por eles? E pensar no ponto de vista comercial. Temos base de dados, temos um momento nós denominávamos anteriormente, que eu faço sempre esta colação do setor de fitness de Power Hour, vamos juntar ali um conjunto de pessoas, criar uma cultura positiva, fazer chamadas, tentar perceber se aquela nossa base de dados está ou não está trabalhada, se o cliente está num ponto de querer comprar ou querer vender. Há muita coisa que se pode fazer. A grande questão é quando nos acomodamos e vamos única e exclusivamente por aquilo que é o teórico. Ou seja, tem que ter mais leads, que é sempre as conversas que vamos tendo, não é? Temos que captar mais leads do lado dos clientes compradores, agora temos que montar um funil para captar potenciais clientes que queiram vender, e estamos sempre destes dois lados, que é captar novos clientes, tudo muito bem, mas e os clientes que já estão connosco na nossa base de dados? Está a ser trabalhado? Não está? Há formas não tão elaboradas para quem tem uma estrutura pequena para montar uma flywheel, de aquecer essas leads por meio de email marketing, SMS marketing. Quando tu não tens ainda essa estrutura, não tens capacidade financeira para o fazer, é através, como nós denominamos na área comercial, de força braçal, ou seja, de ações como a que eu expliquei anteriormente, num momento de chamadas frias, não é? À base de dados, em que de repente despertamos ali 10 clientes que estão no mercado à procura e que se não comprarem connosco ou não venderem connosco vão comprar ou vender com uma marca concorrente, porque nós sabemos que a concorrência, principalmente nos dias de hoje, é muito intensa. E no fundo é muito isto. No fundo é muito estas ações, muito esta desconstrução que tem que ser feita diariamente. Esta é mesmo diariamente, João. E que nós, enquanto donos de agências imobiliárias, temos de estar focados a fazer. Esse é o nosso trabalho. Esqueçam tudo o resto de só, vou olhar para os indicadores, isto está mal, vou andar com o chicote no sentido de isto está mal, tenho que fazer mais chamadas, tenho que fazer mais prospecção, tenho que fazer mais isto, mais aquilo, ok, mas eu se não tenho o exemplo de alguém que me faça, que me desconstrua como devo fazer, que é a parte do treinamento que eu considero fundamental, as equipas não vão fazer, vamos ser honestos. É verdade.
E realmente, como falaste agora muito bem, das equipas, porque isto não acontece com 2 ou 3 pessoas. Hoje em dia vocês atingem esses números porque passaram de meia dúzia de pessoas para já mais de 100, penso eu. E ainda ontem, e anteontem num evento, como sabes, mas quando com alguns eventos, sempre que falo com alguém, claro, está tudo a falar do mesmo. A dificuldade de encontrar pessoas capazes e como é que tu consegues contornar essa dificuldade que toda a gente fala. Que eu costumo dizer que isso é até uma oportunidade, porque essas dificuldades que uns têm, toda a gente tem, claro, e uns olham para eles como a palavra que não nem gostamos de falar, que é um problema, sim, e outros olham para isso como uma oportunidade e então vão buscar soluções. Como é que tu encontras pessoas? Onde é que atividades tu fazes para encontrar pessoas? Claro que depois de entrar pessoas é importante fazer, claro, aquilo que disseste agora, treinamento, porque só meter pessoas e não as treinares, elas vão acabar por depois até dizer mal da própria marca porque eles não sabem fazer o trabalho e vão começar a ter resultados e não vão ser referência para ninguém. Exatamente. Pelo contrário, vão tirar referências de outras pessoas. Exatamente. Como é que vocês fazem esse trabalho bem feito? Estás a seguir um ponto muito sensível, né? Que está na boca do mundo, que é o recrutamento, o encontrar as pessoas válidas para estarem connosco. É sim, na realidade tudo é um caminho que tem que ser feito. O que é que acontece? Nós percebemos que no negócio de mediação imobiliária, principalmente na maior parte dos modelos que existem atualmente em Portugal e a nível mundial, é um negócio de massas, ou seja, nós precisamos de um número, não é, de consultores imobiliários para conseguir gerar um ecossistema positivo para que todos tenham um resultado médio de Y valor, ok? Agora, esse recrutamento, a forma como se faz, é exatamente como um comercial, ou seja, nós temos que ter metas, e muitas vezes não vamos logo encontrar as pessoas certas num primeiro momento. E temos que avaliar, medir, perceber se a pessoa está ou não enquadrada connosco, e connosco é com a nossa cultura dentro da empresa, e quando nós definimos que realmente não está, de parte a parte, cada um segue a sua viagem e voltamos a fazer o que é exatamente o mesmo processo. Mas voltamos, e aqui quero fazer um parênteses quando eu digo isto não é algo que nós devemos parar. Isto tem que ser sistemático e regular. Isto é um dos indicadores também, para quem tem agências imobiliárias, recrutamento é constante e regular. Se ele não houver, vai haver algum momento no nosso negócio que as coisas não vão correr tão bem, ok? E nesse caso, é o que eu digo, é volume, ok? Nós podemos montar funis na internet para captar estes contactos, estas pessoas que potencialmente estão despertas para a área e até querem nos ouvir. E aqui há uma expressão também muito bonita que aprendi há uns anos atrás, que é: nós temos que saber vender o nosso projeto. Isto também é muito importante, do nosso lado, saber vender, saber apresentar aquilo que é o nosso projeto, para que quem está do outro lado sinta a confiança mínima e a energia máxima de que realmente, se entrar, vai faturar e vai gerar um resultado que vai ser impactante para a empresa e, consequentemente, para ele e para a vida do mesmo. E, como eu estava a dizer, e não querendo ser mais redundante, é definir as metas de recrutamento, ativar várias formas de captar estes contactos e todos os dias ter que fazer este processo. Não há... Claro que nós podemos ser mais estratégicos, eu acredito que já a um outro nível, que é quando temos tempo, já não estamos tanto na operação, a operação já não está tanto sob o nosso controle, podemos fazer aquilo que nós denominamos de namoros, não é? Acho que aquela pessoa é muito competente, seja dentro da mesma atividade ou não, então vou fazer ali um percurso com ela para dar uma visão que realmente este é o projeto certo para ela. Mas mesmo aí é o que eu digo, temos que ser impactantes, porque se não formos, não soubermos vender o projeto, se nós próprios estivermos numa confusão mental do que é que está a ser feito, simplesmente está a acontecer, quem está do outro lado, rapidamente, se for uma pessoa acima da média, consegue perceber isso. Então aí já é outro nível de recrutamento, trazer pessoas para a nossa estrutura. No nível abaixo, vamos dizer, recrutar ou rookies ou até diretores comerciais que não tenham experiência, mas pessoas que tenham vontade de estar connosco, aí é volume, é fazer entrevistas, saber apresentar bem um projeto e ser consistente e disciplinado. Pois que isto, para quem é dono do negócio, tem que se mentalizar que uma coisa é meter um anúncio para staff, onde nós propomos um salário e aparece uma série de pessoas interessadas, porque é um salário, um ganho. Aqui estamos a falar de pessoas sem salário, ou seja, sim. São elas que nos quase vão entrevistar se querem trabalhar connosco ou não. É isso. Eu não estou a oferecer nada, eu só lhe dou se ela me der. E aí é importante nós assumirmos essa posição de que realmente eu é que tenho que saber vender o projeto. Eu é que tenho que tentar convencer a pessoa a vir trabalhar comigo. Claro. O staff, claro que isso é super simples. Agora, por acaso eu já te conheço, não é assim tantos anos, mas ainda alguns já. Já, e sempre te vi assim com aquele mindset muito à frente, muito positivo, tudo é possível.
E hoje em dia, num mundo que eu por acaso não faço ideia do que é que está a passar na televisão, porque não vejo televisão, recebo um jornal digital e vejo diariamente o que é que se passa no mundo, para estar um bocado informando, mas acredito que quem ver todos os dias CMTV por aí fora e tiver pessoas mais destrutivas, mais que isto não é possível, que não vai conseguir. Como é que tu consegues alimentar esse mindset, estar sempre para a frente daquele caminho, até porque eu conheço a ti e o teu sócio, e o teu sócio tem outras competências noutra área, mas nota-se que estás ali numa competência, digamos, de siga para a frente, vamos para a frente, quem diria, com 150 mil, acreditar em 4 milhões, ninguém acreditava nisso, não é? Certo. Tem que ter mesmo um mindset que, de ver muito à frente, porque senão é muita diferença. E tudo é uma jornada, João, porque nós estamos a falar, e quem nos está a ouvir consegue ter essa oportunidade, igualmente como nós, que eu sei que também tens em paralelo essa atividade enquanto investidor, mesmo no imobiliário. Se nós temos um negócio de atividade de mediação imobiliária e completamente em paralelo, fruto das oportunidades que são geradas pelo facto de estarmos no mercado, nós estamos na promoção imobiliária. Portanto, nós hoje investimos na construção de edifícios, num projeto que está há 2 anos a crescer, que é a promotora que nós temos, a Velvet Oasis, de uma brincadeira de 8 apartamentos. Neste momento estamos com uma construção de 50 apartamentos no espaço de 2 anos, e estas oportunidades elas surgem quando nós estamos no mercado. Mas só surgem para quem trabalha, para quem se envolve no negócio, para quem está todos os dias a fazer o que tem que ser feito. E respondendo de uma forma mais objetiva àquilo que me estavas a dizer, que é como é que eu coloco esta energia, como é que eu faço, não é, acreditar quem está a entrar agora, tendo em conta, lá está, aspectos sociais, não é, e culturais, naturalmente, vamos recebendo muita informação todos os dias. É fácil, João, tanto tu como eu, que temos negócios neste setor da mediação imobiliária, temos agências imobiliárias, nós sabemos o que é a construção do negócio. Nós temos provas de dados. Quem entra para estar connosco, enquanto consultor imobiliário, na realidade o que é que nós fazemos? Nós incorporamos um micronegócio na nossa estrutura e temos todas as ferramentas e toda a estrutura para dar uma alavancagem a um negócio de uma pessoa que começa do zero, ou muitas vezes até do -1, ok? E esta forma de nós explicarmos à pessoa o trajeto que foi feito, a forma como se faz por A mais B e como se alavanca o negócio da mediação imobiliária traz conforto a quem está do outro lado. Claro que eu, enquanto broker, não é, dono de uma agência, estou a fazer uma entrevista e eu não tenho esta apresentação, isto também é importante, é uma dica interessante, não tenho esta apresentação sistematizada como suporte, não é, àquilo que vamos conversando, parte a parte, acaba por ser pouco materializável para quem nos está a ouvir, apenas e só eu dizer que posso ser a maior marca do mundo ou não, tenho alguma diferenciação, mas não explicar por A mais B realmente como é que a pessoa atinge. Então uma dica que eu dou, que eu considero muito importante, é sistematizar uma apresentação. O que é que me diferencia de uma outra marca que está no mercado, que eventualmente aquele recurso vai ouvir a outra marca e a partir daí vai fazer uma opção. Se eu tiver isto bem sistematizado, a pessoa consegue efetivamente materializar mais a informação que eu estou a passar e a mensagem e a visão que eu quero lhe transmitir. Se não tiver, acaba por ficar um bocado única e exclusivamente naquele momento, mas nós também sabemos que hoje somos tão bombardeados com tanta informação que rapidamente tive aqui a entrevista na Realty One e saio daqui e muito ou pouco vai ficar retido. E depois há as incertezas do momento. E eu considero que é fundamental quem tem agências, quem está a começar esse processo e quem já está na jornada deve ter isso com ele. Para quê? Para também ter a segurança de demonstrar que é possível e que se consegue fazer completamente, ou seja, completamente à parte de tudo que possa estar a acontecer em contexto macroeconómico, político, etc. Isto porque foi aquilo que eu tinha dito inicialmente, só para concluir, que é, há de sempre, a não ser que estejamos numa situação limite de viver na rua debaixo da ponte, a sociedade precisa sempre do nosso serviço. E como precisa sempre do nosso serviço, estamos aqui para prestá-lo. No fundo é isso. Não, e felizmente já temos todos que o próprio Estado se preocupa que a habitação continua, porque nós realmente temos pouca construção em relação a uns anos atrás, embora há muita construção. Ainda agora foi ao Porto e tu vês gruas por todo lado, vês ninguém por todo lado, dás a volta ao país e mesmo aqui em Famalicão, em Braga, por todo lado há muita construção. Em comparação a uns anos atrás pode haver menos, mas nós também temos muita procura hoje em dia de estrangeiros, pessoas que adoram Portugal, investidores cada vez mais a querer investir em Portugal. Portanto, realmente é um mercado que tanto a lei como tudo está a indicar que realmente isto cada vez mais tem que andar para a frente e a construção não irá parar. Há um bocado falaste, e é verdade, pode haver, e há constantemente momentos de recessão,
mas já me perguntou há vários anos quando é que isto vai começar a descer. Já estás há mais de 20 anos na atividade e sabes disso, não é? Isso acontece, mas neste momento realmente há vários anos, desde o tempo de Covid, que a malta pergunta e quando é que isto vai parar, e quando é que isto vai descer, e não se vê indícios disto reduzir. Acredito que um dia o mercado faz ajustes, mas está a demorar, e ainda bem, porque realmente ganhamos todos com isto. Exatamente. Uma das coisas que realmente diferencia as pessoas de sucesso das pessoas que não têm sucesso são apenas hábitos de sucesso e hábitos de não sucesso. E que rotinas e hábitos é que tu tens que tu achas que realmente te têm ajudado a ter essa capacidade de levar a equipa para a frente e de fazer a melhor gestão, porque também no fundo tu és um exemplo para a equipa que está abaixo de ti. Quais são as rotinas e hábitos que tu achas que levam a empresa ou um empresário a ter sucesso ou não ter sucesso? Olha, o empresário é como um outro ser humano qualquer, um outro profissional qualquer. O que é que eu quero dizer com isto? Tem que dar o exemplo. Quando digo o exemplo começa nas pequenas coisas. E isso aprendi desde cedo com o meu pai e com o meu avô, que fizeram uma carreira a nível empresarial, em setores de atividades diferentes. E o exemplo é um bocado aquilo que nós ouvíamos. Eu gosto sempre de fazer esta transposição entre o antigamente e o que hoje se fala, não é? E que está, entre aspas, na moda. É em pequenas ações. Eu se sei que tenho uma rotina e um hábito de entrar às 9 horas no escritório, aconteça o que acontecer, seja a nível pessoal ou profissional, eu tenho que estar às 9 horas. Isto porque eu vou, nem que não seja diretamente, eu estou a comunicar indiretamente com a estrutura. Estes pequenos hábitos, estas pequenas ações fazem diferença dentro da estrutura e depois, naturalmente, nós vamos passando isto acaba por criar uma cultura à volta desta comunicação, que muitas vezes não é direta, é o que eu digo, é indireta, e depois treinamos uma linha intermédia, pode ser os diretores comerciais, poderá ser outra denominação qualquer, mas uma linha intermédia, que já esteja abaixo de nós, que eles também tenham esse compromisso e tenham esses hábitos e essa disciplina. Se há uma hora de entrar, vamos entrar àquela hora, porque, quer queiramos, quer não, somos o exemplo. E o exemplo começa nestas pequenas coisas. Depois, outras rotinas que eu possa ter no dia-a-dia não são nada transcendentes, nada que um empresário normal não faça, não é? No meu caso, eu felizmente, dentro da estrutura e na atividade profissional que hoje estou a 100%, eu faço única e exclusivamente a direção do negócio, do grupo, mais focado na área da mediação imobiliária, por isso é que também estamos a falar aqui mais nesse contexto, e são hábitos relativamente de senso comum e fáceis, olhar para os indicadores, perceber se estamos ou não estamos alinhados, de que forma é que devemos interagir com as equipas, que equipas é que têm necessidades em relação ao que é e de que forma, e no fundo é isto que eu tenho de rotinas. Agora, também eu costumo dizer, há muita gente a querer um nível de resultados, mas a fazer aquilo que quem tem faz. Ok? E isto também é preciso pesar na consciência para haver uma tomada de decisão para que as coisas aconteçam de uma forma diferente, sim. E um dos conselhos, com certeza passares por isso, que muitas vezes nós queremos, no meio de tanta gente, ainda agora mais 100 pessoas, é impossível eu conseguir tocar em toda a gente. Ou seja, eu, neste caso, principalmente consultores, se eu tiver as minhas FIAs intermédias, digamos, mentalizadas com o meu mindset, com a minha forma de estar, com a cultura correta, eles irão passar isso para baixo. Ou seja, sim, se eu tentar pegar em toda a gente ao mesmo tempo, vai ser difícil, é impossível, e depois às vezes até um consultor, estou ali num trabalho desgraçado para conseguir melhorá-lo ou mudar, e quando me apercebi ele já foi embora, ou seja, não trabalhei onde é mais importante, que é intermédio. Eu, por acaso, fiz uma das asneiras eu não quer dizer, eu era um puto, quando sim, comecei a gerir uma loja. Todos nós fazemos asneiras constantemente, não é? Mas naquele caso, eu na altura era consultor em Vila Verde, e na altura a achava por eu ser um bom consultor que ia ser um excelente gestor sem formação. Sim. E pôs-me a liderar uma loja sem formação nenhuma, sem competências para o efeito, e foi uma das maiores asneiras que eu passei. Hoje, sempre que digo a alguém, nunca, e nem permitimos, entre aspas, as pessoas que entram dentro da nossa marca, primeiro tem que ter uma boa formação, tem que acompanhar lojas, tem que realmente perceber como é que isto funciona para evitar erros que realmente depois atrasam o crescimento e é mau para eles, até para o próprio mindset deles. Mas eu fiz alguns por não ter essa formação. E naturalmente tu tiraste a sorte, quando fostes liderar este projeto já tinhas bastante formação de onde vinhas, mas mesmo assim, pronto, houve ali alguns erros que tu fizeste que hoje terias evitado, conselhos davas a estas pessoas que estão a começar, erros que é normal, e no teu caso acredito que menos, porque já vinhas preparado para isso. Os erros que mais acontecem nesta atividade, e tu sabes isso tão bem ou melhor do que eu, são os objetos brilhantes que aparecem, não é? Nós muitas vezes, enquanto gestores, dentro desta atividade e donos do negócio, neste caso, que é a nossa realidade,
Nós temos situações, muitas vezes, de negócios que nos surgem, megalómanos, de representar determinado cliente, vendedor, vamos imaginar, uma grande promotora, uma grande construtora, concentramos vários esforços, inclusive o nosso próprio esforço, em trazer esse cliente e, de repente, o que é que acontece? Portanto, o que acontece é que nós não conseguimos. Isto foi um dos erros, entre outros, que fui passando, e rapidamente nós temos que ir em consciência disto, que é, o nosso negócio não é esse. Não é estar na operação fazer este trabalho. O nosso negócio são as equipas comerciais, o valor que a nossa estrutura acrescenta a estas equipas, para essas equipas sim potenciarem estes negócios que agora eu estava a falar, e não nós diretamente. Este é o nosso negócio e não devemos nos confundir com estes objetos brilhantes que surgem na mediação, não é? Porque nós sabemos, a cada transação que nós fazemos, temos um valor associado ao nosso trabalho, e esse valor, a nível comercial, é um valor muito apetecível. E muitas vezes os brokers, principalmente numa fase inicial, que é perfeitamente normal terem essa dor, que é têm que fazer para faturar, para manter a estrutura de pé, tentarem fazer o menos possível. Okay? Não estou a dizer que devam se afastar completamente, porque há várias linhas, há várias formas de estar no negócio, mas tentar afastar-se o máximo possível desse tipo de ações, porque na verdade não é esse o negócio que eles se propuseram a ter, porque, muito honestamente, entre nós dois, se assim fosse, provavelmente não valeria a pena ter uma agência imobiliária, valeria a pena estar como um consultor top performance dentro de uma marca que realmente me desse suporte para eu atingir o nível de resultados que eu quero atingir. Então são desafios diferentes, são propósitos diferentes, e um dos erros foi esse, que me surgiu, que é normal, no início, e que rapidamente direcionei o meu foco para aquilo que realmente importa, e é uma das experiências que eu posso trocar aqui contigo. Para quem não sabe o que é um objeto brilhante, é melhor explicar. É mais algo que no relógio a toda hora, quem é empreendedor aparece a toda hora a dizer isto pode ser uma oportunidade, isto pode ser uma oportunidade, e desfoca-nos. E acho que é uma das questões mais importantes das pessoas que têm um pouco mais sucesso que os outros, é o foco, é conseguir o foco. A pessoa onde trabalhaste anteriormente, realmente noto que ele era muito, e é muito focado, e vejo que é um dos maiores sucessos dele, é o foco. Está ali, sem dúvida. Está ali, aparece qualquer coisa e ele até pode parar aí um segundo. Nós já lhe apresentamos alguns negócios, já fizemos, claro. E quando lhe apresenta algo fora daquilo que ele quer, ele só pensa um segundo, desvia-se, não, tem para que tomar a decisão. Ou seja, é para a frente que é o caminho. Como é que tu achas no mundo hoje em dia, que realmente com tanta oportunidade, tanta coisa que vai surgindo, tantas coisas, objetos brilhantes, como é que o dono do negócio se consegue manter focado? É para ali o caminho, é para ali. Neste momento eu estou do A ao B, não estou do B ao C, eu tenho que ir para ali, até se isto está sustentado, depois aí posso mais à frente ir para o outro lado, porque se ele começar a desviar de um lado para o outro, nem vai fazer bem uma coisa, nem vai fazer outra. E acho que é das maiores dificuldades no mundo, com tanta informação, com tanta coisa a disparar todos os dias contra nós, ou seja, como é que tu te mantens alinhado, que é para ali, é para ali? Assim, o que me mantém alinhado, no fundo, é eu saber que verdadeiramente o que é o meu negócio. Primeiro, esta questão. Eu tenho que ter esta visão clara do que é o meu negócio. Se eu não sei, já estou num desafio, não é? Ou já estamos num desafio. Quando eu tenho esta visão clara do que é que realmente é o meu negócio e começo a gerar resultados por meio dele, eu consigo uma determinada consistência se me mantiver focado, se me mantiver a agir constantemente, sabendo qual é o objetivo do meu negócio. Se eu me desviar, é quase que imediato, João. Os resultados começam a não acontecer como deveriam de acontecer, e eu rapidamente começo a ficar numa situação de turbilhão de emoções em tentar perceber o que realmente vou fazer ou não. Ok? E no fundo, a dica que eu daria é isto. Primeiro, nós temos noção qual é o negócio que realmente nós temos em mãos, qual é o propósito, o que é que nós nos propomos. Tendo em conta que este modelo de negócio da mediação imobiliária foi aquilo que nós já falámos, não é? Potenciar outros consultores imobiliários a gerar resultados dentro de uma estrutura que lhes aporte valor para, consequentemente, como um todo, nós gerarmos valor para a empresa e naturalmente, consequentemente, para nós, enquanto donos do negócio. Se nós não tivermos essa clareza, vai ser altamente desafiador mantermos focados a fazer o que tem que ser feito, que foi basicamente estes pontos que fomos tocando na conversa até agora. Muito bem. Hoje em dia já não é o futuro, nem vamos falar sobre o que vai acontecer no futuro. A inteligência artificial, a tecnologia, daqui a pouco já vamos dizer que é o passado. Exato. Ontem tivemos ontem com o Bruno Perini e digamos o Rodrigo Gianotto do Grupo Primo, que é um dos maiores grupos do Brasil, claro. E eles estavam a ser muito claros a dizer
quem não entrar nisto tem que considerar que está fora do negócio, ou seja, vai ser ultrapassado rapidamente por quem usa. E o que é que tu achas da importância? Até porque realmente a inteligência artificial hoje em dia consegue, há um bocado estávamos a falar de KPIs, e consegue ir buscar dados, onde nós dissemos vai buscar dados e manda-me informação, e eu já poupo uma série de tempo para realmente pegar naquilo que é mais importante, que é agir com as equipas, ajudar as equipas, e às vezes até algo que parece um bocado banal, mas um top producer que tem algo que correu menos bem na vida dele, tem um divórcio, aconteceu uma coisa com o filho, é importante nós ocupamos algum tempo com ele, acompanhá-lo, e se andamos a analisar dados que a inteligência já nos faz poupar, não vou ter esse tempo. É assim como já há chamadas, há uma série de coisas. O que é que tu achas da inteligência artificial e tecnologia, a importância para este negócio em si, para tu te diferenciares? Que estamos a falar de alta performance, não estamos a falar de uma lojinha cá em baixo, estamos a falar de alguém que quer passar para outro nível. É assim, quando nós já estamos num patamar, que era o que estavas agora a questionar, acima do início, não é? Subimos uns 2, 3 degraus acima, já temos, se calhar, não um escritório, já temos 3, 4, 5 escritórios, começamos a estar nesse patamar com um conjunto de pessoas já na casa das várias dezenas ou então acima da centena de pessoas, é um caminho inevitável. Portanto, nós temos que automatizar e sistematizar processos por meio da tecnologia. Se não o fizermos, é provável que lá está, como eu reforço sempre, gosto sempre de falar sobre isto neste setor, que é, no momento de retração, a estrutura vai estar menos preparada. Ao estar menos preparada, vai sentir mais esse impacto e não vai conseguir continuar a senda de resultados que tinha de continuar face aos objetivos. E, portanto, a tecnologia, para mim, já nem é tempo. Ela tem de existir, tem que ser trabalhada. Se me disseres no presente, se ainda é algo que é fácil de implementar, se na prática consegue-se melhores resultados com a tecnologia, eu considero que ainda é cedo. Conseguimos ter dados para utilizar esta mesma tecnologia para performar, não é? Como tu disseste, estar a um nível de alta performance, mas sim, é presente, já nem é futuro, é presente, e quem está já uns degraus acima, já tem um grupo dentro deste setor da mediação imobiliária, ou pelo menos quer ter, tem que começar a desenhar e a utilizar esta tecnologia. Sim. Eu não sei se tu tens filhos já ou não. Ainda não. Okay. Estamos em treino. Então ainda está no projeto. É, mesmo assim, pronto, eu estou a dizer que quem tem filhos é mais complexo, é mais exigente, por isso estás na idade de pagar o preço, claro, até lá chegar, mas esta atividade é muito exigente, ocupando muitas horas. Como é que tu consegues conciliar a vida pessoal com a vida profissional? Porque realmente, se quiseres estar ali, tens de estar sempre ali em cima do acontecimento, embora podes e deves, claro, ir preparando alguém para também poder relaxar, que é importante até para pensar no negócio, não é? Claro que sim, a nível estratégico isso é um outro tema que podemos elaborar um pouquinho mais, mas respondendo agora à pergunta que tu fizeste, é assim, eu sou um obstinado por aquilo que eu faço. Eu, quando realmente sinto que me identifico, que nutro uma emoção forte e visualizo que é possível atingir resultados, vamos ser pragmáticos, e eu consigo trabalhar horas e horas e horas. E eu acredito até que o setor imobiliário e a atividade de consultor imobiliário, ou então de broker, de dono de um negócio, da mediação imobiliária, eu acredito que isto é um estilo de vida, mais do que uma atividade profissional. Portanto, eu não acredito que tu consigas fazer totalmente uma separação entre a tua vida pessoal e a tua vida profissional. Então, quem está contigo tem que estar predisposto a essa viagem, ou então não está, e aí teremos que partir para outro tipo de conversações. Mas haver, esse equilíbrio neste sentido, que é, se por vezes acelera a nível profissional, é natural que a vida pessoal se desequilibre. Isto até é um testemunho que eu estou a dar aqui nesse sentido, e o inverso igualmente. E, portanto, não há um equilíbrio em momento algum da tua vida, a não ser que tenhas feito um exit e tenhas conquistado uma liberdade financeira, que não tenhas uma atividade profissional, seja por meio de ser dono de um negócio ou de ser consultor imobiliário, e aí sim, se calhar, podes-te focar única e exclusivamente na tua vida pessoal, naquilo que gostas de fazer. Se assim não for, eu digo-te, na minha visão de mundo e daquilo que eu já experienciei até hoje, não consigo fazê-lo. E eu digo sempre isto às minhas equipas também: eu não peço para trabalhar o número de horas que eu trabalho, nem ter a disponibilidade que eu tenho, mas também não me peçam para conquistar aquilo que eu conquisto. Esta é a frase que eu deixo sempre às minhas equipas, e depois é uma opção de vida, no fundo. É verdade, é um preço que se paga agora, para mais tarde, digamos, tu teres proveitos disso, porque realmente há proveitos com isto.
nós podemos ter um carro melhor, uma casa melhor, dar uma educação que ainda não tens aos teus filhos numa escola melhor, dar outras condições, levá-los como um prazer enorme. Por acaso, posso dizer, foi dos maiores prazeres, já fui para aí 4 ou 5 vezes à Disneylândia, por aquilo, por aquele motivo. E a última vez, que mais paixão me deu, mais prazer me deu, tinha ido com o mais velho e ele até nem sentiu aquilo intensamente, foi a pequenininha a última vez, até foi com o meu cunhado, conheces bem, foi ver o desfile, que nem foi eu usufruir daquilo, foi eu ver o desfile e vinha a Minnie e o Mickey e a minha filha mais nova berrava por todo lado com uma paixão enorme e eu aquilo até me vi lágrimas aos olhos. Ou seja, estas coisas custa dinheiro e por isso temos que ter o preço antes para conseguir lá chegar. E tu tens a sorte que ainda és um jovem, ainda tens aí muito para dar pela frente. A quem está mais aqui no norte, não é? Partir pedra, muita pedra, não é? É verdade, mas quem já tem 50, 60 anos já não vai com a energia que consegue fazer isso. Claro. Tu por acaso estás no mercado, que na anterior marca onde eu estava, eles têm lá muitas lojas, não é? Claro. E infelizmente no meio de tantas marcas e por aí fora, como há um bocado falaste, mercado tão concorrencial, como é que vocês têm lidado, digamos, com as outras lojas? Têm conseguido, porque até às vezes há lojas que em vez de se calhar ir ver o que vocês estão a fazer diferente, tentam arranjar desculpas para o vosso sucesso, como é lógico. Claro. Vocês têm lidado bem com os outros, lidam bem com a concorrência? Sim, no fundo são parceiros. Super bem, nós somos parceiros, sabes, isso volto-me a repetir, mas tão bem ou melhor do que eu, que é, nós até um negócio de mediação imobiliária, o mercado trabalha em sinergia, em partilha, constantemente naquilo que são os negócios imobiliários. E, portanto, eu tenho uma máxima que também aprendi anteriormente, que é, eu não tenho por hábito olhar muito para fora da estrutura, ok? Naturalmente, ao longo do ano, faz-se esse tipo de análise, faz-se um benchmark para perceber, no fundo, em que patamar que nós estamos, o que é que temos realmente diferenciador face a outras marcas, mas como nós tentamos ao máximo e diariamente alinhar a cultura e temos muito bem definido, que era aquilo que eu já tinha falado anteriormente no recrutamento, aquilo que nos diferencia e qual é o valor factual que nós acrescentamos aos nossos consultores imobiliários e a toda a estrutura que está connosco, nós não sentimos muito este desafio. Portanto, é normal que vão sair pessoas da nossa estrutura, faz parte, nós temos de estar consciência tranquila relativamente a isso. Mas também há outras que vão entrar porque temos estes fatores diferenciadores. Então, quando isto está definido, estamos muito tranquilos e em paz e volto mais uma vez a dizer, focados a fazer o que tem que ser feito. Eu quando queria dizer isso, porque infelizmente o nosso diretor Daniel, uma das primeiras lojas que nós fomos abordados, por causa também Daniel como tu, fomos abordados por uma loja que tinha até bastante resultados, mas tinha uma postura muito errada perante o mercado, de não pagar as comissões a outras empresas, de evitar partilhas, e depois prejudicava o próprio negócio, porque as pessoas depois não queriam fazer negócios com eles, e os próprios agentes eram prejudicados, porque os imóveis deles não eram vendidos por toda a gente, que ninguém queria estar a passar por isso. E é importantíssimo, e hoje em dia eu vejo bastantes negócios que nós fazemos, porque sempre nos preocupamos em dar-nos bem com todos, como parceiros, não como concorrentes. Exatamente. E no mercado, muito mais, eu felizmente, hoje em dia já estou só no Master, mas em Famalicão estamos um bocadinho mais à vontade, menos concorrência como vocês em Braga têm. Sei que quando tem muita concorrência, que às vezes as pessoas não sabem entrar neste jogo. Em Porto ainda pior, Lisboa ainda pior, e às vezes eu ia a Lisboa a ter formação e toda a gente dizia que isto é o fim do mundo e não sei o que mais. Em vez de se apoiarem e ajudarem uns aos outros, depois começam-se a matar uns aos outros, não é? E em vez de se apoiarem, porque depois estragam o nome do mercado, não é? Os clientes começam a olhar para isto e não entendem. Por exemplo, até às vezes dentro da minha própria marca, quando duas lojas têm, e vocês têm lá uma marca que tem uma loja a 150 metros uma da outra, e acredito que às vezes os agentes vão bater na porta do mesmo cliente e vão os dois dizer mal um do outro e estão a estragar a própria marca, não é? É uma postura errada do mercado, que acredito que tu conheces, que não é a cultura da empresa, não permite isso, porque só tem, digamos, percas com isso. Sem dúvida. E tu falaste de Máximo Forte, eu também fiz parte e faço parte de alguns eventos que ele faz a tentar mudar o mercado imobiliário. Felizmente, 20 e tal anos para cá, e eu vejo como tu és gestor, vou passar mais para esta pasta, falo muito com os consultores sobre isto e não conheces muito o passado, mas eu vejo algumas melhorias em relação ao passado. O que é que tu achas nestes poucos anos que estás, que realmente o mercado imobiliário devia se preocupar um pouco mais para o bem do próprio mercado imobiliário, nem estamos a falar de ganhos, do cliente em si, não é? O cliente. Daquilo que tu foste apercebendo, o que é que tu conselhos tu, se pudesse ir a esses ambientes, que um dia vais ser convidado com certeza, para o próprio mercado imobiliário se auto-melhorar para o bem da própria imagem, porque está muito melhor que há uns anos atrás, mas acho que ainda tenho, felizmente, que eu acho que foi uma oportunidade, melhorias a fazer para nós atingirmos os 90 e tal %
os Estados Unidos têm. Os Estados Unidos, 90% e tal da mediação é feita por imobiliárias, certo. Não porque é obrigatório, como muita gente diz, mas porque o cliente reconhece valor na imobiliária, não é? Claro. João, eu aí pegaste em 2 pontos, pelo menos que eu consegui absorver, que é, ou seja, o facto de nós termos um código, não é? No fundo, de ética dentro da empresa e regras e um regulamento bem definido, como é que as coisas acontecem no nosso ecossistema. Tu tens o teu, tenho o nosso e outras marcas terão uns deles, e isso, sem dúvida alguma, que tem que estar bem definido e bem regulamentado para facilitar esse tipo de entropias que às vezes acontecem dentro das estruturas e que depois nós sentimos a consequência disso, enquanto donos do negócio. Relativamente a outro ponto que estavas a referir, ao nível da evolução, não é? do negócio, eu acredito que lá está, evoluiu muito. Acredito que o que nós podemos fazer, que temos um papel ativo, porque toda a gente está no setor da atividade de mediação imobiliária, desde do consultor imobiliário, ao broker, ao diretor comercial, seja quem for que está dentro das estruturas e nesta atividade, tem um papel ativo. O que nós devemos fazer é procurar partilhar mais informação. A informação ela é muito fechada, bem no setor, como já falámos várias vezes ao longo desta conversa, em que nós tínhamos dados muito claros e objetivos, e isto permitia-nos tomar decisões mais acertadas para o próprio setor. E, no fundo, os clientes que aderiam, não é, a esse serviço acabavam por ganhar com isso. E, no nosso caso, não tendo esta informação partilhada e pública, que isto é algo que já é discutido há muitos anos no setor da atividade da mediação imobiliária e das transações imobiliárias em Portugal, o facto de nós não termos estes dados públicos e não conseguirmos de forma objetiva perceber o que é que está a acontecer, o que é que não está, faz com que muitas das decisões que são tomadas são decisões desinformadas, são decisões mal tomadas, como falaste, de casos de colegas que são donos de agências ou até os próprios consultores que fruto dessa incerteza, dessa falta de visão, são desleais, no fundo, com o mercado, e ao ser desleais com o mercado, estão a ser desleais com os colegas, estão a ser desleais, consequentemente, e principalmente com os clientes. E faço um parênteses só para concluir esta parte, que é o que eu sinto, além deste ponto que eu estava a falar de evolução, que nós também devemos insistir com as nossas equipas, é a parte de não sermos única e exclusivamente comerciais. Okay? O consultor imobiliário coloca-se muito no papel única e exclusivamente de comercial, mas o nosso serviço vai muito além de fazermos propriamente a venda da casa de quem acreditou em nós e deixou a casa para venda connosco. Então devemos treinar as nossas equipas a prestar uma consultoria completa do nosso serviço. O nosso serviço não é só abrir a porta, apresentar o imóvel, como tu sabes, e depois, haver um cliente que esteja disposto a fazer uma proposta. Ele vai muito além disto. E só que o que é que eu sinto, e é factual, nós entramos em várias estruturas e fizemos vários testes com consultores imobiliários de várias marcas, o que eu sinto é que os consultores não estão treinados a esse nível. Então nós também devemos treinar, devemos fazer com que as equipas evoluam nesse sentido. Por acaso, aproveitando essa, e realmente o mercado estava a olhar para as horas, já passou o tempo, não me apercebi, eu tenho uma série de perguntas, vamos ter que marcar outro, mas uma das coisas que a mim no passado me chamava era o Papa Formações, na outra marca, porque eu estava sem informação e percebi que também informação a mais é mau, porque depois não consegues aplicar, claro, ficas ali um bocadinho com informação, mas não pões em prática. Então hoje eu continuo a ter um prazer enorme de evoluir do cérebro, como a gente treina o músculo, tem que treinar o cérebro com formações, com livros. Mas se no passado era importante, hoje noto que o mundo evolui muito rápido. Ainda hoje fizemos um Zoom, e foi podcast, por acaso foi por Zoom, com um colega de Lisboa, que é um dos maiores da rede a nível nacional e até europeu, certo, e é um puto jovem que com meia dúzia de tempo está a dar, digamos, muitos mais resultados que pessoas com 20 anos e 15 anos, ou seja, o mercado imobiliário podes ter 10, 15, 20, 30 anos, se tu próprio não estiveres em constante evolução vais começar a ficar para trás rapidamente. Qual é a importância que tu achas das pessoas terem humildade, quer seja do negócio, quer seja do comercial, de estar a dizer, ok, eu tenho este know-how, mas se eu não me continuar a evoluir e crescer, eu vou começar a ficar para trás? É importante ou não é importante hoje em dia ainda ter mais cuidado nesse sentido? É fundamental, não é? É fundamental. Nós sabemos, estás a tocar num ponto, eu, na minha opinião, não é? Daquilo que eu vejo, em qualquer setor de atividade. Nós estamos aqui, claro, focados a falar da mediação imobiliária,
Mas em qualquer setor de atividade, e especificamente falando da mediação imobiliária, é fundamental haver essa humildade, ter o ego controlado, porque nós, lá está, temos aqueles negócios brilhantes que por vezes até se fazem e de repente colocaram com uma faturação muito expressiva e o meu ego já fica aumentado em relação aos colegas, mas nós estamos em constante aprendizagem a todo momento e a toda a hora. E se nós não tivermos essa disciplina de aprender por meio de formações, hoje há vários formatos de aprendizagem, YouTube, podcast, etc, e principalmente com o nosso ecossistema, com os colegas, que eu acredito que é isso que traz de maior valor aos consultores imobiliários, estarem associadas a uma marca, é o ecossistema que ali existe. Nós, se não tivermos essa humildade, nós não conseguimos efetivamente evoluir e muito provavelmente vamos estagnar, e da estagnação à queda é um passo, sem dúvida. É verdade. Eu tenho a certeza que tens muito bem definidos os teus objetivos, mas já agora, um passo mais à frente, como é que tu gostavas de ser lembrado daqui a uns anos daquilo que tu fizeste? O que é que tu fazes diariamente a dizer, olha, um dia eu gostava de ser lembrado, o que chama-se o legado, não é? Claro. Nesse sentido, já pensaste nisso? Já. João, eu no fundo, o meu maior propósito, vou ser honesto, hoje tenho uma vida muito tranquila, confortável, sempre tive, não vou mentir, sempre tive do contexto familiar, tu sabes um pouco da minha história, nós já conversamos sobre isso, também já tiveste a oportunidade de ouvir outras pessoas, pronto, sempre tive um contexto familiar muito tranquilo, bem acima da média, mas isso não fez com que eu não quisesse conquistar, pronto, no fundo, o meu próprio terreno, passo a expressão. E relativamente a esse ponto, eu considero que é fundamental, no fundo, nós estarmos em constante aprendizagem. É melhor trocar, porque eu esqueci da pergunta. Não, mal, era o legado. Ele depois aqui anota ali e troca-se. Um corte. Exato, um corte. O legado, para concluir, tinhas-me questionado sobre o legado, e o legado, no fundo, que eu hoje tenho comigo mesmo é conseguir tocar em diferentes pessoas. Hoje já passaram centenas e provavelmente estarei perto da casa de um milhar de pessoas que eu formei, que eu treinei em diferentes contextos, e essas pessoas, para reconhecer, sempre passam por mim, falarem comigo, falarem com um sentimento positivo. Isso verdadeiramente, assim mesmo genuíno, é o que mais me impacta e é aquilo que de certeza vou deixar nas várias pessoas que eu vou tocando e que tenho a oportunidade de o fazer. Muito bem, como não tenho a oportunidade de fazer mais questões, tinha aqui muitas, ficará para outra. Qual era aquela pergunta que tu achas que eu devia ter feito e não fiz, ou um conselho que queres dar a alguém? Qual era aquela pergunta mais importante que achas que devia ter feito e não fiz? Olha, um conselho ou uma pergunta, agora apanhaste-me com uma boa questão que não tenho de forma objetiva uma resposta para te dar. É assim, mas o conselho, sem dúvida alguma, é disciplina e consistência. São quase palavras com significado muito semelhante. Esse é um conselho que eu dou e, consequentemente, com isto conseguimos ter foco, não é? Que é visão constante do que queremos atingir e qual é o caminho que temos de fazer. A pergunta, honestamente, se calhar que eu deixava é, para quem nos está a ouvir, no final de tudo isto que se falou, de objetivos, de resultados, é aquilo, perguntaste a ti mesmo o que é que realmente te faz feliz. E a partir desse momento acaba por haver uma resposta de certeza bastante profunda e elaborada que nos faz, se calhar, encarar a nossa atividade profissional de forma diferente. Mas já agora não vais ter hipótese de pôr isso muito prolongada, mas o que é que te realmente faz feliz? Olha, o que me faz feliz verdadeiramente é formar pessoas, é treinar pessoas para poderem ser melhores do que eu. Esse é sempre o meu objetivo, porque eu depois tenho uma célebre frase que de certeza que se me superarem e estiverem melhor do que eu nunca vou estar mal, porque essas pessoas vão me estender a mão e me dar a mão, seja em que momento e circunstância da vida estiver. Muito bem. Daniel, obrigadíssimo pela tua presença, realmente é importante hoje este mais podcast mais para brocas de pessoas de negócios, que também quem é comercial, também quem é um consultor também é um gestor, tem que ser um gestor independente. Claro. Muitos consultores acham que são mais colaboradores e empregados de uma empresa, mas não, tem que ter uma ator empreendedora. Foi mais um ONU Café, muito obrigado pela presença do Daniel e esperem pelo próximo ONU Café.